Bom, hoje a gente vai falar sobre o teorema de Moreira, tá? Que ele funciona como se fosse uma recíproca do teorema de Cauchy. Vai ficar claro o sentido dessa recíproca, tá? Vou enunciar de maneira formal. Então, teorema de Moreira. E depois a gente vai ver algumas aplicações bem interessantes, tá? Do teorema de Moreira. E é isso. E no final da aula eu vou falar sobre o princípio de reflexão de Schwartz, que é, vamos dizer assim, a primeira maneira de estender uma função analiticamente para um domínio maior. Tá? Vocês podem pensar assim como o princípio da reflexão de Schwartz, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas o teorema de Moreira ele diz o seguinte, que se você tem um conjunto aberto, contido em C, tá? E, e uma função contínua, a priori, tal que para todo caminho triangular que está inteiramente contido em ômega, tal que para todo caminho triangular, T, tá? Para todo caminho triangular T, lembra que a gente estava denotando assim, se a gente tem que esse caminho triangular tem vértices Z1, Z2 e Z3 contido em ômega, então a gente estava denotando esse caminho triangular assim, Z1, Z2, Z3, tá? Cujo triângulo T, cujo triângulo gerado por esses caras, tá? O triângulo sólido, que é o triângulo. A gente também definiu precisamente quem é esse triângulo, é simplesmente o conjunto de todas as combinações lineares convexas desses três pontos, tá? É o interior do conjunto, vamos dizer assim, interior do caminho triangular, tá? Cujo triângulo vai estar também em ômega. E a gente sempre tem isso, tá? Que toda vida que a gente calcula a integral de f ao longo de qualquer caminho triangular que está contido em ômega, que tem essa propriedade daqui, se essa integral de f ao longo de qualquer caminho triangular é sempre nula, então a função é holomorfa, tá? F é holomorfa, tá? Então, aqui fica claro porque que eu falei que isso daqui é uma recíproca do teorema de Cauchy, tá? Porque a gente viu que em determinadas regiões, se você tem um caminho fechado nessa região, então, para qualquer caminho fechado, a integral de f, se a função for holomorfa, tá? A integral de f sobre o caminho fechado vai ser zero, tá? E aqui é como se fosse uma volta, tá? Se você tem que essa integral sempre se anula para qualquer caminho triangular que está contido em ômega, então a função vai ser holomorfa em ômega, tá? Holomorfa em todo ponto de ômega. Então vamos ver uma prova aqui desse resultado. Vamos pegar um Z0 contido em ômega. Z0 pertencente em ômega. A gente sabe que como o ômega é aberto, então existe um disco, né, que eu vou, sei lá, existe um disco que eu vou denotá-lo simplesmente por D, tá? Um disco de centro Z0 e raio epsilon, tá? Vou chamar esse disco por D, tá? Então, que esse disco daqui vai estar contido em ômega, certo? Então, para mostrar que F é holomorfo em ômega, basta mostrar que F é holomorfa em D, tá? Porque lembra que ser holomorfa é uma noção local, tá? E esse Z0 daqui é um ponto arbitrário qualquer de ômega. Então, se eu pegar aqui eu tenho o conjunto ômega, por exemplo, tá?
Se eu pegar aqui um ponto Z0, que nem eu estou tomando, e eu pegar um disco de centro Z0 que vai estar contido nesse conjunto, tá? Se eu mostrar que F é holomorfa para cada disco desse que eu pegar, então F vai ser holomorfa no conjunto, porque a derivada vai existir em cada um dos seus pontos, tá? A derivada no sentido complexo. Apenas isso. Então, lembra da prova do teorema de Cauchy para regiões estreladas, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui é o Z0, tá? E aqui é um outro ponto Z. Então, para cada Z que está nesse disco, para cada Z pertencente a D, eu vou considerar essa outra função aqui, ó, f de Z, como sendo a integral de f de Z dz, tá? Vou colocar aqui f de w dw, porque aqui eu já peguei o ponto Z, tá? De f de w dw entre esse segmento de reta que liga o ponto Z0 até o ponto Z, tá? Lembra que essa bola é um conjunto convexo, então esse segmento daqui sempre vai estar contido na bola. Logo, em particular, a gente pode considerar essa integral aqui, ó, e quando eu escrever assim, de Z0 até Z, é simplesmente a integral de f, tá? Ao longo de sigma, tá? Onde sigma é o segmento de reta que liga esses dois pontos. Por exemplo, uma parametrização de sigma vai ser dada por sigma de t igual a Z0 mais t vezes Z menos Z0, onde t pertence a 0,1. Tá? A gente já fez isso e já usou essa notação, se vocês se recordam. Tá? Então, fazendo a mesma prova que eu tinha feito lá para o Teorema de Cauchy para regiões estreladas e também aquela outra prova daquelas três equivalências, a da C implicar, eu já fiz 2 vezes aquela prova. O que no final eu usava era essa condição daqui, ó, que a integral ao longo de qualquer caminho triangular, tá? Era zero. Como eu estou assumindo isso por hipótese, então eu não preciso assumir que é filomorfo, porque eu tenho uma condição que é equivalente a que eu vou ter na prova, tá? Então, com essa condição daqui, que a integral de f ao longo de qualquer caminho triangular vai ser zero, vocês conseguem provar que essa função f é uma primitiva para f, tá? É a mesma prova que eu tinha feito antes. Então, vou deixar para vocês, eu já fiz 2 vezes, tá? É só rever os vídeos, se vocês quiserem. Então, a afirmação é que a função f é primitiva para f, é uma primitiva, né? Não é única, claro. Qualquer constante que você somar continua sendo uma primitiva. É uma primitiva para f em Dzinho, tá? Em Dzinho, não necessariamente em ômega inteiro, tá? Porque o ômega inteiro eu não sei se é estrelado, mas em D, como D é convexo, basta repetir a prova que eu tinha feito antes, tá? Então, com isso em mente, eu vou deixar como exercício para vocês verificarem isso. Eu já fiz essa prova 2 vezes, como eu já comentei, tá? A prova é a mesma. Então, vocês têm o seguinte, que f', isso implica, né, que f' é igual a f, tá? Mas lembre, como essa função f daqui é holomorfa, olha para cá. Como f é holomorfa, a gente já viu, tá, que ela é analítica e, portanto, f é arbitrariamente diferenciável, tá? Infinitamente diferenciável no sentido complexo. Tá? Por quê? Porque a função f é holomorfa em um aberto, tá? Em D. Muito importante. Só em um ponto não basta não, tá bom? Então, como f é holomorfa em D, f é holomorfa em D, então ela é arbitrariamente diferenciável. Ó, como a primeira derivada dela é f, a segunda derivada também dela também vai existir. Em particular, ela vai ser 2 vezes diferenciável e, portanto, a função f é holomorfa, tá? Então, ó, como ela é arbitrariamente diferenciável, em particular, 2 vezes diferenciável, já começa a prova interessante.
Você pode derivá-la quantas vezes você quiser. Em particular, você pode derivar duas, tá? Quando você deriva a primeira, você ganha f, tá? Como ela é, você pode derivá-la quantas vezes você quiser, você pode derivar de novo. Mas quando você deriva de novo, você está dizendo que a derivada da função f existe, ou seja, a função f é holomorfa. Tá? Como queríamos demonstrar, ok? Agora eu vou dar algumas aplicações, tá? Como é que a gente pode usar o teorema de Moreira? E o teorema de Moreira, deixa eu colocar uma observação aqui um tanto informal. Teorema de Moreira, uma das principais aplicações, tá? É importante para definir novas funções holomorfas a partir de funções holomorfas que você já conhece, tá? Funções holomorfas a partir de outras, tá? Por exemplo, a gente vai ver no próximo resultado que se a gente tiver uma sequência de funções holomorfas que convergem uniformemente em cada subconjunto compacto do seu aberto, então essa função limite é uma função holomorfa, tá? Então deixa eu colocar aqui esse resultado. Então seja Fn, vou denotar assim, tá? Fn de ômega em C, tá? Onde n é maior ou igual que zero e pertence aos naturais, tá? É uma sequência de funções holomorfas. Então, você está supondo simplesmente que você tem infinitas funções holomorfas, enumeráveis, né? Uma sequência de funções holomorfas, tal que essa função Fn, ela converge uniformemente, tá? Para F em todo subconjunto compacto de ômega. Vou colocar assim, uniformemente, em todo subconjunto compacto de ômega, tá? Ou seja, Fn converge uniformemente para F nas partes compactas, como eu tinha definido na aula anterior, tá? Mas isso só quer dizer isso. Para todo subconjunto compacto de ômega, então F é holomorfo. Mais um resultado muito bruto, né, das funções holomorfas. Por quê? Vou fazer um breve comentário. Porque a gente sabe, né, eu já tinha falado e provado sobre isso, que se você tem uma sequência de funções contínuas que converge uniformemente para essa função, então a função limite é obrigatoriamente uma função contínua, tá? Mas agora, quando você, por exemplo, se você pega aqui uma sequência de funções reais, suaves, tá? De classe C infinito, que converge para uma determinada função, essa função não é necessariamente suave. Ela vai ser contínua, mas ela não vai ser necessariamente uma função suave, tá? Isso é devido, por exemplo, ao resultado de Stone-Weierstrass, que ele nos diz o seguinte, que toda função real contínua pode ser aproximada uniformemente por uma sequência de polinômios, tá bom? E a gente sabe, por exemplo, que os polinômios eles são suaves na reta, e nem por isso a função limite vai ser uma função suave, porque a gente sabe que uma função contínua não é necessariamente, por exemplo, nem diferenciável, né, em determinados pontos, tá? Mas aqui você
a gente ganha isso, tá? Que se você tem uma sequência de funções holomorfas, então a função limite é ainda uma função holomorfa, tá? Então, como é que a gente prova isso? Usando o teorema de Moreira, tá? Então, vamos provar isso usando rapidinho o teorema de Moreira. Então, vou pegar aqui D um disco aberto, seja D, disco aberto arbitrário, tá? Um disco aberto está o quê? O fecho de D está contido em ômega. Se por acaso você tem um disco aberto que está contido em ômega e o fecho dele não está, então você toma simplesmente o disco de raio metade, por exemplo, e aí o fecho do disco vai estar contido no seu conjunto ômega, sem maiores problemas. Então a gente não tem nenhum problema em relação a isso. E eu vou pegar um caminho triangular qualquer, e seja T, um caminho triangular qualquer em D, tá? Qualquer em D. Então, a gente sabe, né, pelo teorema de Gaussat, pelo teorema de Gaussat, que a integral, lembra que eu estou supondo que cada função fn é holomorfa, tá? Em particular, a integral de fn ao longo de cada caminho triangular t vai ser igual a zero. Por quê? Porque a função fn ela é holomorfa em ômega, em particular, fn vai ser holomorfa em d, e d é um conjunto convexo, tá bom? Então, a integral de fn ao longo de qualquer caminho triangular fechado vai ser igual a zero, tá? Então, deixa eu escrever isso melhor um pouquinho na notação que a gente escreveu, tá? Dizer vai ser zero para todo n maior ou igual que zero, tá? Agora, ó, lembra que a gente está supondo que Fn converge uniformemente para F nas partes compactas de ômega, né? Então, converge uniformemente para F, vou colocar assim, uniformemente nas partes compactas, tá? E a gente viu um resultado também, não lembro se foi, acho que há 2 aulas atrás, que toda vida que você tem isso daqui, então você pode passar o limite para dentro da integral, tá? Então, ó, a gente viu o seguinte, que você tem que o limite de quando n tende ao infinito, tá? Da integral em t de fn de z dz, com essa hipótese que fn converge uniformemente nas partes compactas, tá? Nos conjuntos compactos do seu domínio, então você pode passar esse limite daqui para dentro. E lembra que o limite de fn vai ser f. Então, por um lado, isso daqui você ganha por esse resultado que eu acabei de comentar, que isso daqui vai dar a integral de f de z dz, tá? Ao longo de t. Por outro lado, isso daqui, por estrela, vai ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser o limite, e quando n tende ao infinito de zero, que é zero, tá? Então, o que foi que você acabou de provar? Que a integral de f ao longo de qualquer caminho triangular t que está contido em D vai ser igual a zero. Pelo teorema de Moreira, implica que F vai ser holomorfa em D. Mas veja que D foi um disco aberto arbitrário que eu peguei em ômega, tá? Que eu só pedi que o fecho dele tivesse contido em ômega também. Então, isso implica, portanto, que F é holomorfo em ômega, tá?
Então veja como é interessante aqui esse resultado, né. Como a gente sabe, tá, que a integral ela vai ser estável, vamos dizer assim, com essa condição, que a função converge uniformemente para uma outra função, tá. Então, o limite da integral vai ser a integral da função limite, tá. Mas em geral a gente não tem essas condições para funções diferenciáveis na reta. Como a gente conseguiu exprimir essa condição de ser holomorfa também, de uma forma integral, então a gente obrigatoriamente com essa condição, a gente ganhou também que a função limite tem que ser necessariamente uma função holomorfa. Esse é um resultado muito interessante que, de novo, só vale para funções holomorfas, não vale para funções sem infinito na reta, tá? Porque, como eu já comentei, deixa eu escrever isso aqui só para deixar registrado, uma observação. A prova já terminou, tá? Então, isso não vale em geral para funções reais. Funções reais, por quê? Porque tem esse resultado chamado teorema de Stone-Vastos, que ele diz o seguinte, tá? Ele diz que se você pega, seja qualquer função contínua, tá? Seja f de A em B, de um intervalo compacto na reta, uma função contínua, tá? Então existe uma sequência de polinômios que a gente sabe que são funções suaves, né? Da reta na reta. Uma sequência de polinômios que eu vou chamar de, sei lá, Fn, tal que Fn converge uniformemente para F, tá? Então veja que aqui no caso de funções da reta na reta, você tem uma sequência de funções suaves que converge para uma função contínua, tá? Se essa função contínua, lembra que uma função contínua ela pode ser suave em nenhum ponto, tá? Pode ser que ela não seja diferenciável, por exemplo, em nenhum ponto do seu domínio. Então, ou ela pode ser, sei lá, 2 vezes diferenciável, mas não seja 3 vezes diferenciável, tá? Enfim. Então veja que o resultado que a gente acabou de provar, ele é muito interessante para funções holomorfas, tá? É uma condição que só vale para condições holomorfas. Um outro resultado que eu vou deixar como exercício, mas que vai na mesma linha do teorema anterior, vai ser esse daqui. Então, sob as mesmas condições do teorema anterior, tá? Ou seja, você tem uma sequência de funções holomorfas que convergem uniformemente para F dos subconjuntos compactos do seu domínio. Então, você tem que essa sequência daqui formada pelas derivadas dessas funções, eu vou denotar assim, essa sequência daqui converge uniformemente para F', tá? Uniformemente nas partes compactas. Compacto de ômega, tá? Deixa como exercício aqui. Resultado interessante também. Tem no livro feito, tá? Se quiserem dar uma olhada. No livro do Stein. Acho que deve ter nos outros também, do Conway. Bom, então, por exemplo, como é que a gente pode aplicar esse resultado, tá? Tem a função, vou falar aqui de forma muito breve, tá? Da função zeta de Riemann, certo? Então, é uma aplicação.
do resultado anterior, desse teorema não, do anterior, tá? Então, ó, se a função, acho que eu não sei nem escrever um zeta direito, mas eu vou tentar, tá? Um zeta é uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, essa função, isso aqui é o zeta, tá? Isso aqui é o zeta de Riemann. E ela é definida assim, essa função, tá? Ela é definida na notação do Riemann, tá? Na notação de Riemann-Landau, a gente pega um número complexo. Isso aqui é notação clássica, por isso a gente está chamando S assim. S a gente vai escrever como sigma mais IT, tá? Onde sigma e T são números reais. Isso aqui é a notação da URSS, se usa essa notação quando a gente está falando da função zeta. Então, S agora, nesse exemplo, é um número complexo, tá? E a função zeta de Riemann, ela é definida assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever de novo um zeta. Então, zeta de S é igual a soma de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n elevado a s, tá? 1 sobre n elevado a s. Lembra que n elevado a s, s é um número complexo, tá? N elevado a s vai ser isso aqui, ó. A gente vai usar aqui essa n de s significa isso daqui para a gente. Eu já tinha falado disso quando eu falei de potências complexas. N de s vai ser a exponencial, né? É elevado ao s vezes o log de n, tá? Log de n ou ln de n, tá bom? Lembra que o n é um número natural, tá? É um número natural, em particular, um número real. O S não, o S que pode ser um número complexo, tá? Então, essa função vai ser definida assim. Ela primeiro foi definida pelo, pelo Euler, tá? Mas o Euler, ele só considerou essa função quando S era igual a um número real. Aí veio o Riemann e considerou essa função também para valores complexos, tá bom? Vou colocar aqui como uma afirmação que essa função zeta ela converge quando a parte real de S for maior do que 1, tá? Ela, deixa eu colocar assim, afirmação, função zeta de Riemann, tá? Ela converge quando a parte real de S for maior do que 1. E, na verdade, essa função daqui é uma função holomorfa nesse semiplano, tá? É holomorfa nesse semiplano, que é o semiplano. Aqui, lembra que aqui a gente tem esse semiplano agora do eixo dos t, e do eixo dos sigma e do eixo dos t, do eixo real e do eixo imaginário. Você tem aqui, ó, quando a parte real de S é igual a 1, tá? Essa reta daqui é a reta quando a parte real de S é igual a 1. E aqui você está definindo, por enquanto, a função zeta de Riemann nesse semiplano daqui, em que a parte real de S é maior do que 1, tá? Por enquanto. Depois, existe uma extensão, eu vou falar no próximo capítulo, tá? A partir da próxima prova, que você também pode estender essa função zeta de Riemann, para esse outro lado aqui desse semiplano, tá? Existe uma função meromorfa, tá? Por quê?
Por que que essa função vai ser meromorfa no conjunto dos números complexos? Porque quando S for igual a 1, essa função daqui ela não vai estar definida. Lembra que quem está variando aqui é o n, é a soma de n igual a 1 até o infinito. Então, quando S for igual a 1, isso daqui dá para você a série harmônica, que a gente sabe que é infinito, diverge. Então, a função, nesse ponto daqui, ó, no ponto 1, ela tem o que a gente vai chamar de um polo, tá? Perto do ponto 1, a função ela vai para o infinito. Ela não está definida para S igual a 1 e ela é infinito em S igual a 1, tá? Mas vai existir uma extensão dessa função também para esse outro lado semiplano, onde essa extensão, para qualquer S diferente de S igual a 1, essa função daqui vai ser uma função holomórfica, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Enfim, por que que essa função ela converge quando a parte real de S for maior do que 1? Simplesmente porque, lembra que se S for igual a sigma mais IT, tá? E você pega aqui, calcula aqui o módulo de 1 sobre n elevado a S. Isso aqui vai ser 1 sobre o módulo da exponencial de S vezes o log de n, tá? Mas S a gente está escrevendo assim, ó, como sendo sigma mais IT. Então, se você coloca isso daqui, vai dar 1 sobre E elevado a sigma log de n. Lembra que sigma e t são números reais, tá? Mais it também o log de n, tá? Quando eu multiplico, coloco S aqui no lugar de sigma mais it e multiplico, tá? Aí você separa isso como um produto, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre E elevado a sigma vezes o log de n, tá? Vezes o módulo de E elevado a it e vezes t o log de n. Tá? Só que esse cara daqui, ó, ele tem módulo igual a 1, né? Por quê? Porque E elevado a i vezes qualquer número real, o módulo desse cara vai ser igual a 1. Esse cara ainda vai estar no círculo unitário, tá? Então, isso aqui vai ficar simplesmente o 1 sobre E elevado a sigma log de n, que é igual a 1 sobre n elevado a sigma, tá? Tá? Isso se você pega o sigma, eu vou pegar sigma aqui um número positivo, tá? A priori. Então, se você pega aqui um sigma maior do que, por exemplo, 1 mais delta, onde esse delta daqui vai ser qualquer, tá? Então, se sigma você pega assim, então, em particular, você vai ter que isso daqui vai ser menor, tá? Do que 1 sobre n elevado a 1 mais delta, tá? Mas veja como é a nossa função. A nossa função, a função zeta de Riemann, ela vai estar somando aqui esses caras. 1 dividido por n elevado a s, onde n você está variando de 1 até infinito, tá? E essa função aqui, ó, em módulo, cada um dos seus caras, cada uma das parcelas desse cara, se você pega aqui um ponto nesse semiplano azul, tá? Ou seja, em que a parte real de S seja maior do que 1. Aqui é o semiplano em que a parte real de S é maior do que 1. Esse plano azul, tá? Então, você tem que cada uma das parcelas em módulo vai ser menor do que 1 sobre n elevado a 1 mais delta, tá? Delta é um número positivo qualquer. Mas lembra que essa série, isso aqui é do curso de análise na reta, tá? Lembre que agora 1 elevado a n sobre 1 mais delta, tá?
se você chama isso daqui de alfa, onde você está somando de n igual a 1 até infinito, tá? Isso daqui, ela converge. Tá? Converge. Claro, porque esse expoente daqui, 1 mais delta, vai ser sempre maior do que 1, tá? Então, veja que a função zeta de Riemann, ela converge absolutamente, porque cada uma das parcelas vai ser limitada por isso daqui, e quando você soma, como essa outra série daqui, ela converge, tá? Para cada delta positivo que você pega, então, essa série daqui, ela vai ser absolutamente convergente, desde que você tome a parte real de S maior do que 1, tá? E ela vai ser uma função holomorfa por esse resultado que a gente acabou de provar, tá? Simplesmente você toma a sequência das somas parciais, seja Sn igual a soma de k igual a 1 até n disso daqui, de 1 sobre k elevado a s, tá? Se você toma a função fn assim, então veja que cada função dessa fn vai ser uma função holomorfa, tá? Porque ela é uma soma finita de funções holomorfas, tá? Pela regra da cadeia, essa função daqui, ó, essa função n elevado a s é uma função holomorfa, tá? Isso aqui é holomorfo. Vou escrever. É holomorfa. Então, cada uma dessas parcelas aqui vai ser uma função holomorfa, tá? Fn de S, assim. E Fn de S, ela converge uniformemente para a função zeta de Riemann. Converge uniformemente para zeta de Riemann, tá? Uniformemente nas partes compactas, tá? Quando a parte real de S for maior do que 1, tá? Esse conjunto daqui, do conjunto dos números complexos, em que a parte real de S é maior do que 1, vai ser o nosso ômega, que a gente usa lá no nosso teorema, tá bom? Então, veja que como cada uma dessas funções aqui é uma função holomorfa nesse conjunto ômega, a função zeta de Riemann também é uma função holomorfa, por esse primeiro resultado, que é a aplicação do teorema de Moreira, que diz que se você pega uma sequência de funções holomorfas, tal que converge uniformemente em cada subconjunto compacto do seu ômega, então a função f vai ser holomorfa, tá? Eu não vou falar muito agora dessa função, nosso curso provavelmente não vai dar para a gente falar muito dessa função, mas essa função talvez seja, talvez não, é a mais importante da matemática, tá? E a pergunta que vale US$ 1 milhão, literalmente, é que quando você estende essa função analiticamente, tá? É bem conhecido que essa função ela tem zeros nos números pares daqui não negativo. Ou seja, se você pega o sigma de -2, o sigma de -4, o sigma de -6, tá? -2, -4, -6, tá? Todos esses números pares negativos, eles são zeros da função zeta de Riemann, tá? Eles anulam a função zeta de Riemann. E esses zeros aqui eles são conhecidos como os zeros triviais da função zeta de Riemann. A hipótese de Riemann diz que qualquer outro zero não trivial, obrigatoriamente, tem que estar contido nessa outra semirreta daqui, tá? Que é a parte real de S igual a 1 sobre 2, tá? Então, a hipótese de Riemann, deixa eu falar brevemente. Uma observação. Diz que todos os zeros não triviais não triviais
da extensão analítica da função zeta. Essa extensão analítica para construir é não trivial, tá? Eu iria passar só para construir essa extensão analítica no outro semiplano, que é o semiplano que a parte real de S é menor do que 1, eu passaria algumas aulas, tá? A construção é não trivial, mas tem no livro. Com um pouquinho de trabalho, vocês conseguem construir essa extensão. Então, todos os zeros não triviais da extensão analítica de zeta estão sobre essa reta daqui. A parte real de S igual a 1 sobre 2, tá? Já foi encontrado mais de 10 milhões de zeros sobre essa reta, tá? Mais de 10 milhões de zeros sobre essa reta, mas ainda não foi provada a hipótese de Riemann, né? Que a gente sabe que tem que se a gente provar para um trilhão de zeros não é suficiente, né? Tem que provar para todo mundo. E por que essa pergunta é muito importante na matemática, se você conseguir resolver? Você vai ficar rico, literalmente, que vale um milhão de dólares, tá? É um dos problemas do milênio. Também ela estava lá na lista de Hilbert. Hilbert escreveu no começo do século passado uma lista com alguns problemas. Esse é um dos problemas que ainda falta ser resolvido, mas essa função é importante porque ela nos diz que os números primos, tá? Se a hipótese de Riemann for verdade, você encontra um padrão para a distribuição dos números primos, tá? E vai existir um certo padrão muito bonito para a distribuição dos números primos. Os números primos eles são infinitos, mas eles não são distribuídos de maneira randômica, tá? Não é randômico essa distribuição dos números primos, tá? Você consegue provar também que a função zeta de Riemann, tá? Zeta de S, como sendo um produtório, daqui infinito, tá? De 1 sobre 1 menos P elevado a menos S, tá? Onde esse produtório daqui você está fazendo sobre todos os números primos. Tá? Então, se a hipótese de Riemann for verdadeira, como quase todo matemático acha que é, mas não deu uma prova ainda, então você vai conseguir resultados muito fortes assim da teoria analítica dos números, principalmente por causa dessa relação daqui, tá bom?